Muito bem, nós estamos aqui para mais uma aula do curso da ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus, e nós estamos falando sobre a matéria Evangelismo e Missões. A Igreja de Cristo Jesus possui uma obra e uma missão. Nós já falamos na lição 1 sobre a missão da Igreja. E na lição 1 nós tratamos que a missão da igreja é uma tríplice missão. Ela tem missão para com Deus. A missão da igreja para com Deus é a missão de adorar e glorificar ao Senhor, não é? Exaltar o nome de Deus. Essa é a missão da igreja para com Deus. Jesus diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E falamos que a igreja tem uma missão também para consigo mesma, ou seja, para com seus membros, de edificá-los, de formá-los na fé e crescer. E a igreja tem uma missão para com o mundo, de evangelizar e pregar o evangelho. Na lição 2, nós tratamos mais especificamente da missão da igreja para com Deus. E agora, nessa lição de número 3, nós iremos abordar a missão da igreja para consigo mesmo. Para entendermos bem essa missão da igreja para consigo mesmo, devemos destacar o fato de que Cristo concedeu dons específicos à sua igreja para que esta cumpra a sua missão. Efésios capítulo 4, verso 7 a 14 diz que ele, subindo ao alto, deu dons aos homens. Vejamos então esses dons e objetivos que eles visam para o bem da igreja. Diz assim, Efésios 4, 11 a 13, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Olha aqui o objetivo. O objetivo é que todos cheguemos à unidade da fé, cresçamos à estatura da plenitude de Cristo. E o propósito dessa lição vai ser tratar amplamente, de acordo com a base bíblica, relacionando a missão da igreja para consigo mesmo, de modo que cada aluno entenda bem os seus deveres para com o seu irmão na fé. Vamos ao esboço da lição. Nesse esboço nós vamos tratar 4 textos. Primeiro, o que é ministrar aos santos. Segundo, as necessidades dos santos. Terceiro, os componentes do ministério ou serviço cristão. E quarto, o exercício do ministério cristão. Comecemos então com o texto 1. O que é ministrar aos santos? Um modo de declarar a missão da igreja para consigo mesmo, segundo o conteúdo da carta de Paulo aos Efésios 4:2, é a expressão querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. A seguir, então, vem a pergunta natural: quais são os santos mencionados nessa passagem bíblica? Quem são os santos? Muitos não entendem a palavra santo como constada em Efésios 4:12 e outras passagens correlatadas da Bíblia. Há quem use em alusão alguém que receba tal título mediante um processo de canonização depois de sua morte. E mais ainda, há quem creia que esses santos tornem-se intercessores especiais entre Deus e os homens. Bem sabemos que isso é antibíblico e nada tem a ver com a verdade tratada aqui nesse texto. Na Bíblia, os santos são os membros individuais do corpo de Cristo, isto é, a igreja.
nasceram de novo mediante a salvação e fé em Cristo e foram lavados dos seus pecados no sangue do Cordeiro e santificados de acordo com a Bíblia. Ainda mais, esse título é conferido pela Sagrada Escritura à pessoa que, enquanto ela serve a Cristo em vida, embora não seja perfeita, ela ainda é carregada de faltas e defeitos humanos, mas não deixa de ser considerada santa, porque foi santificada por Cristo Jesus. Falemos agora o que é o ministério. Ministério, aqui enfocado, tem a ver com o serviço da igreja cristã. Ministrar, na Bíblia, é servir, segundo as Escrituras. Na igreja primitiva, inicialmente, 2 ministérios distintos foram reconhecidos: o dos diáconos e os dos apóstolos. Atos, capítulo 6, verso 1 a 7. Temos aqui, em Atos 6, o relato dos apóstolos solicitando à igreja que escolhesse 7 homens de boa reputação e cheios do Espírito Santo e de sabedoria para servir as mesas, isto é distribuir alimento aos necessitados, principalmente as viúvas da igreja. Enquanto os apóstolos exerciam outro ministério, eles iriam se dedicar em tempo integral à palavra e à oração. Deve também ficar bem claro aqui que no contexto cristão, o ministério é de natureza espiritual, mesmo quando relacionado a uma tarefa física ou material. Aquele que assim serve sempre deve lembrar que não está servindo a homens ou instituições, mas, acima de tudo, a Deus, e que seu trabalho tem uma perspectiva eterna, e que o nosso trabalho nunca é vão no Senhor. Até mesmo um copo de água fria oferecida em nome do Senhor Jesus pode ser considerado um serviço especial, principalmente para o sedento. Marcos 9, verso 41. Como ministrar? No capítulo 13 do Evangelho de João, Jesus ministrou aos seus discípulos, lavando os pés deles. Tudo indica que essa prática não era comum da sua parte durante seu ministério terreno, porque os discípulos ficaram surpresos com o ato. Pedro até se recusou que Jesus lavasse seu pé. E Jesus disse: se eu não te lavar os pés, não tem partes comigo. Aqui, Jesus estava exercendo um ministério espiritual. Ele disse: porque eu vos dei exemplo para que, como eu fiz, façai vós também. Mas aqui o exemplo não é que ele deve ficar lavando o pé, mas sim de serviço, de servir humildemente aos nossos irmãos. Cristo não estava procurando estabelecer um ritual aqui de lavar os pés, mas de nós observarmos que nas reuniões nossas na igreja estava nos ensinando grandes verdades espirituais, que o menor serviço pode ser motivado por um maior propósito e intenção. E aqui o serviço é humilde e demonstrado para quem o faz, pois trata-se de ministrar uns aos outros espiritualmente. No caso também da multidão de 5.000 em João, capítulo 6, verso 1 a 15, Jesus ministrou-lhes o ensino, a cura dos doentes, a provisão miraculosa de pães e peixes para servir um jantar maravilhoso, pegando 2 peixes e 5 pães e multiplicando. Esses 3 ministérios ou ministrações tiveram um cunho espiritual. Em Romanos, capítulo 15, verso 25, Paulo anunciou aos crentes de Roma sua intenção de ir a Jerusalém para ministrar aos santos, tendo coletado dinheiro entre os crentes da Macedônia e da Acaia para socorrer os santos necessitados em Jerusalém. Novamente, observamos no capítulo 15 da carta de Paulo aos Romanos a natureza espiritual desse ministério. Foi motivado pelo zelo espiritual, executado sob oração. Vamos agora aos exercícios. 3.1. Um modo de declarar a missão da igreja para consigo mesma é a expressão:
ministério para edificação, letra B, do corpo de Cristo. 3:1, letra B, do corpo de Cristo. 3:2, santos, segundo a palavra de Deus, são aqueles que, aqui, todas estão corretas, fazem parte do corpo de Cristo, nasceram de novo e foram lavados no sangue do Cordeiro, por isso são santos, e servem a Cristo em vida. Todas estão corretas na 3:2. 3:3. O serviço cristão é um ministério espiritual com abrangência também na esfera material. Atos, capítulo 6, verso 1 a 7. Aqui alude a letra A, diáconos e apóstolos. Diáconos e apóstolos. 3:4. Como ministério espiritual, podemos mencionar todas aqui. Jesus lavando o pé dos discípulos, Jesus curando, ensinando, multiplicando pães e peixes, e Paulo empenhado em suprir a necessidade dos santos em Jerusalém. Todas estão corretas e representam o ministério cristão. Vamos ao texto 2. Falemos agora da necessidade dos santos. Se quisermos servir aos santos, devemos conhecer devidamente suas necessidades. Jesus não lavou os pés dos discípulos somente para dar uma lição de humildade. Os discípulos estavam viajando de sandálias, como era costume da época, estradas poeirentas. Seus pés, de fato, estavam sujos. Paulo recolheu oferta aos santos da Macedônia e da Acaia para servir aos santos necessitados de Jerusalém, e não para impressioná-los com uma demonstração de assistência social. Os santos de Jerusalém atravessavam dificuldades financeiras, fome, e a oferta trazida por Paulo socorreu eles em suas necessidades. Falemos de algumas necessidades. Uma delas, mais comum, às vezes a necessidade de ajuda material. Observemos que a principal preocupação social da igreja primitiva estava diretamente associado com os santos que tinham suas necessidades preeminentes. Ela não era uma instituição dedicada ao serviço social. Atendia pela ordem às necessidades espirituais, físicas e materiais de seus membros. O trabalho missionário da atualidade revela que quando o principal esforço concentra-se nas necessidades espirituais das pessoas, as necessidades físicas e materiais não são atendidas. É também sabido que quando se cuida em atender com prioridade as necessidades materiais, principalmente daqueles que nem sequer crentes são, os problemas espirituais às vezes são ignorados. Vamos então à necessidade da direção espiritual. A necessidade primordial dos santos foi declarada em nossa introdução, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida de estatura da plenitude de Cristo. Efésios 4:13. Maturidade cristã. Nos tornar semelhantes com Cristo, crescer espiritualmente, são de fato necessidades prioritárias dos santos. Paulo viu pelo Espírito a obra do aperfeiçoamento dos santos, que é operada por Cristo em suas vidas através dos tempos, e disse: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Efésios capítulo 5, verso 25 a 27. O escritor da carta aos Hebreus também insta os crentes para que deixe os princípios elementares da doutrina de Cristo e que deixemos nos levar para o que é perfeito. Hebreus 6:1. Paulo falou do seu ministério, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo.
Colossenses 1, 28. Falemos também da necessidade de transformação. A meta de um verdadeiro cristão ela é elevada. Como os crentes podem chegar à conformidade da imagem de Cristo? É uma pergunta. A resposta é através de transformação. Diz aqui, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, verso 2. Vejamos também em 2 Coríntios 3,18. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. O processo dessa transformação espiritual, ela é operada somente pelo Espírito Santo, razão pela qual foi concedida à igreja, mediante o Senhor Jesus Cristo, para que por ela possam ministrar aos seus membros, capacitando-os pelo poder do Espírito. Uma das principais maneiras de o Espírito Santo realizar essa transformação no crente é através do seu poder, mediante os dons de Cristo que estão em operação na igreja. Efésios, capítulo 4, verso 11. Vamos aos exercícios do texto 2. Marque C para certo e E para errado. Ao lavar os pés dos discípulos, Jesus deu o exemplo de que servir aos santos é atender às suas necessidades. Certo. 3,6. Paulo recolheu a oferta dos santos da Macedônia e da Acaia e as direcionou aos santos de Jerusalém, apenas para servi-los materialmente. Errado. Vamos ao 3,7. O atendimento às necessidades materiais dos santos deve ser prioritária e a ajuda espiritual é secundária. Errado, não é? Esse não é a prioridade é sempre a espiritual. Então, está errado. Vamos a 3,8, maturidade cristã, semelhança com Cristo, crescimento espiritual são necessidades prioritárias dos santos. Agora sim, está certo. 3,9, o crente pode chegar à conformidade da imagem de Cristo por meio de boas obras. Errado. Pelo crescimento espiritual que se chega à maturidade conforme a imagem de Cristo. E 3,9, errado. 3,10, uma das principais maneiras de o Espírito Santo transformar o crente é através dos dons de Cristo em operação na igreja, conforme Efésios 4, 11 a 13. Correto. Vamos agora ao texto de número 3, os componentes do ministério ou serviço cristão. A necessidade mais urgente do crente é o seu progresso espiritual, contínuo em direção ao padrão perfeito de Deus, que é a estatura da plenitude de Cristo, Efésios 4:13. Essa meta de maturidade cristã, ela é alcançada pela ministração. Falamos de 4 ministrações. Primeiro, da obra de Jesus Cristo por nós. Segundo, através da palavra de Deus. Terceiro, através das coisas do Espírito. E quarto, através das ordenanças bíblicas. Vamos falar de cada uma delas. Falemos primeiro da obra de Jesus Cristo. 3 são os aspectos que devemos ter em mente ao aplicarmos a obra de Jesus Cristo para atender às necessidades espirituais do próximo. O passado, o presente e o futuro dessa obra. No passado, Cristo nos perdoou. No presente, nós vivemos por Ele. E quanto ao futuro, Ele é a nossa viva e garantida esperança. Falemos então desses 3 tempos. Quanto ao passado, Cristo nos perdoou. 1 João 1:9. A obra redentora que Ele consumou na cruz, ela é completa e é suficiente. De igual modo, no presente, um filho de Deus que se arrepende de seus pecados e o confessa diante dele,
será perdoado e decide abandonar o pecado, né? Então ele será completamente perdoado. Não há razão para um crente sinceramente arrependido diante de Deus continuar a sentir culpado de seus pecados. Por isso devemos declarar Cristo como Senhor do nosso passado, aquele que com seu poder nos perdoou e nos libertou da escravidão do pecado. Vamos ao segundo ponto, quanto ao presente. Devemos anunciar o Cristo vivo, habitando em nós, conforme Gálatas 2:20, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Crentes não são seres perfeitos, por isso nosso ministério deve ser o de despertar uns aos outros a maturidade e buscando sempre a perfeição espiritual. A Bíblia deixa isso bem claro na carta aos Filipenses, capítulo 3, verso 12 a 15. Quanto ao futuro, devemos apresentar Cristo com a esperança viva e eterna do crente. O mundo olha para o futuro, amedrontado com o aumento da criminalidade, do caos econômico, do desemprego, da poluição, das guerras. Jesus nos diz que todas essas coisas começariam a acontecer e, portanto, devemos levantar a cabeça, porque a nossa redenção está próxima. Lucas 21, verso 28. Falemos agora da palavra de Deus. É dever da igreja ministrar continuamente aos santos a palavra de Deus, e ela deve fazê-lo no poder do Espírito. Nossa eficácia no ministério será proporcional quanto tempo passamos estudando a palavra de Deus. O 6º capítulo da carta aos Efésios nos fala de uma batalha espiritual em que o crente está envolvido. No verso 17 do Efésios 6:17, diz que a nossa arma de ataque é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Portanto, devemos aparelhar a igreja para essa guerra espiritual, ministrando a palavra de Deus, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4. Que privilégio temos nós de ministrar a eterna e gloriosa palavra de Deus. A Bíblia nos desperta a não perdermos a oportunidade nesse ministério, Colossenses, capítulo 4, versos 3 e 4, remindo o tempo, convencendo, exortando, corrigindo os crentes. Vejamos também em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, onde diz que toda a escritura é divinamente inspirada e é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir o homem em justiça. Falemos das coisas do Espírito. Devemos ensinar também sobre ou debaixo da unção do Espírito Santo. Ele, o Espírito Santo, é o divino arquiteto que opera, que dirige, que guia, que supervisiona a edificação da igreja e também a evangelização do mundo. Nele, no Espírito, está o poder, do qual depende para a edificação da igreja. Falemos agora do ensino da igreja sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo deve primeiramente mostrar ao crente que ele habita em seu corpo, que ele habita na sua alma e no seu espírito, pois todo crente, de acordo com as Escrituras, é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16, 1 Coríntios 6, 19, 20, 2 Coríntios 6, 16. Ao entendermos plenamente essa verdade e ao darmos lugar ao Espírito Santo, nossa vida vai revelar a santidade de Deus, a qual é indispensável para termos também em nós o fruto do Espírito, conforme está registrado em Gálatas, capítulo 5, verso 22 a 23.
Devemos seguir, instruir o crente sobre a plenitude do Espírito Santo em nossas vidas, que nos capacita a testemunhar de Cristo com poder, com fervor, com eficácia e, de igual modo, orar ao Senhor. Atos 1:8 e Romanos 8, verso 26 e 27, onde diz que não sabemos orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos. Trata-se também de recebermos o batismo no Espírito Santo. Devemos orar para aqueles que não são batizados com o Espírito Santo possam também receber esse poder do alto, que é a promessa do Pai, prometida por Jesus aos seus discípulos. A plenitude do Espírito em nossa vida abre um caminho para um ministério ainda muito mais amplo, através do exercício dos dons do Espírito e tudo para a edificação do corpo de Cristo, através também de uma adoração no Espírito. Efésios 5:19, 1 Coríntios 4, verso 12. E por último, falamos agora do ministrar as ordenanças bíblicas à igreja. Há duas ordenanças primordiais: o batismo em água. Essa é uma das ordenanças que é dada para aqueles que se arrependem dos seus pecados e foi ordenada por Cristo. Mediante o batismo, o crente se identifica com Cristo na sua morte e na sua ressurreição. Falemos também da ceia do Senhor, que é outra ordenança que consiste do pão, que representa o corpo de Cristo, e o vinho, que representa o sangue de Cristo. Esses dois elementos, o corpo e o sangue, simbolizam a morte de Cristo no Calvário, quando consumou a nossa redenção. Como um corpo, participamos junto do mesmo pão na ceia do Senhor, relembrando em espírito a verdade que somos um corpo e a sua obra por nós é perfeita. Quando também tomamos o cálice, que representa o sangue, esse sangue nos purifica. E quando fazemos tudo isso em obediência à palavra de Deus, nós somos unidos, encorajados a prosseguir para o alvo, para o padrão que a Bíblia estabeleceu para a nossa vida cristã. Vamos agora aos exercícios do texto 3, que relaciona a coluna A de acordo com a coluna B. Conforme Efésios 4:13, o crente deve prosseguir em direção, letra D, à estatura da plenitude de Cristo, letra D. 3:11, letra D. 3:12, o Filho de Deus que se arrepende dos seus pecados e confessa diante dele e os deixa, está, letra E, completamente perdoado. Vamos ao 3:13. Quanto ao futuro, devemos apresentar Cristo como, letra B, a esperança viva e eterna do crente. 3:14. Quanto à batalha espiritual, nossa arma de ataque é a espada do Espírito, isto é, letra C, a palavra de Deus. E 3:15, a última, ensinar sobre o Espírito Santo é primeiramente mostrar aos nossos irmãos que o corpo do crente é, letra A, o templo do Espírito Santo. Vamos ao último texto dessa lição de número 3, que é o texto 4. Falemos agora do exercício do ministério cristão. O ministério cristão é desempenhado na igreja por meio de 4 maneiras. Nós podemos usar os dons que Deus nos deu. Podemos ser bons dispenseiros dos mistérios de Deus. Terceiros, edificando o corpo de Cristo, a igreja. E quarto, muito importante, amando os irmãos. Vejamos então cada uma dessas maneiras, começando com usando os dons que Deus nos deu. Primeiramente, para ministrar de forma eficaz na igreja de Deus, precisamos fazê-lo equipado com os dons de Deus. 1 Pedro 4, 10 e 11 diz: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu,
como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, façam na força de Deus, que Deus supriu, para que todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. 1 Pedro 4, verso 10 e 11. Trabalhar na dependência e no poder do Espírito Santo não isenta o crente, seja ele ministro ou não, das obrigações de preparar-se devidamente para ministrar às pessoas. A Bíblia claramente admoesta, declarando: procura te apresentar a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. É Deus quem nos dá a habilidade de aplicarmos de maneira eficaz e correta no trabalho do Senhor aquilo que aprendemos por meio do estudo da palavra de Deus. Quem no ministério cristão depender tão somente da sua capacidade natural fracassará, porque um ministério espiritual deve ter a base nos ensinos de Deus. Falemos agora sendo bons dispenseiros. Em segundo lugar, devemos ministrar aos santos como dispenseiros de Deus. Diz a palavra: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Note que a graça de Deus tem múltiplas formas. 1 Pedro 4,10. A palavra diz que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. 1 Coríntios 4, verso 1. Como dispenseiros, não devemos ficar inchados ou soberbos pelos resultados do trabalho que realizamos para Deus, pois, na realidade, é Ele quem faz tudo. Somos apenas frágeis instrumentos nas mãos de um Deus poderoso, que Ele usa, pois a capacidade vem dEle. Também não devemos depreciar o ministério de outros, lembrando-nos sempre que o trabalho que realiza é também o resultado de Deus operando neles. Como dispenseiros da graça de Deus, não podemos dizer que produzimos alguma coisa, ou que os resultados obtidos dependam de nós e da nossa pessoa. Não, o que nos compete é tão somente sermos em tudo fiéis no trabalho, que é o que diz 1 Coríntios 4:2. Além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Vamos ao terceiro ponto: edificando o corpo de Cristo, a igreja. Em terceiro lugar, quem ministra aos santos edifica a sua própria vida. Muitas vezes, Paulo repetiu essa admoestação: seja tudo feito para edificação. 1 Coríntios 14, 26. Edificar é mais do que construir. É também consolidar, é reforçar, é fortalecer, é supervisionar, implica em respaldar, em prevenir, em completar. Esse ministério é para próprio do crente, edificante, ajudador e fortalecedor. Falemos agora o último ponto: amando os irmãos. Em quarto lugar, qualquer ministério ou trabalho na igreja, para ser eficaz, precisa ter como base o grande amor de Deus. Paulo declara que ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como bronze que soa, como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha até tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. 1 Coríntios 13, 1, 2. Portanto, o amor. O amor é a virtude maior em tudo que nós fazemos. Vamos aos exercícios. Marque-se para certo e para errado.
Se quisermos ministrar eficazmente na Igreja de Deus, devemos fazer segundo os dons divinos. Certo. 3:17, a habilidade para ministrarmos na igreja de modo realmente eficaz depende só de muito esforço da nossa parte. Errado. 3:18, como dispenseiros de Deus, não devemos ficar soberbos quanto ao trabalho que fazemos na igreja, pois é Ele quem faz tudo. Certo. E 3:19, quem ministra aos santos edifica a sua própria vida. Tá certo, nós somos edificados ao ministrar. Vamos à revisão da lição. Aqui coloca um X, a alternativa correta. Na Bíblia, a referência aos santos diz respeito aos que tiveram seus pecados lavados no sangue do Cordeiro. Letra C. 3:20, letra C. 3:21. A igreja primitiva preocupava-se com os santos, atendendo às suas necessidades, todas espirituais, físicas e materiais. 3:22. O batismo em água ministrado na igreja até a identificação do crente com Cristo. Aqui, letra A, em sua morte e ressurreição. Esse é o sentido do batismo, morte e ressurreição. 3:23, declara a Bíblia que o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles, letra B, seja encontrado fiel. Com isso, nós concluímos essa lição de número 3 sobre evangelismo e missões, onde nós tratamos aqui a missão da igreja para consigo mesmo. O aluno agora pode tirar um pequeno intervalo, 10, 15 minutos, toma água, um café e depois retorna para a lição de número 4, onde nós vamos falar da igreja, a missão da igreja para com o mundo. Amém? Se você não é aluno, mas assistiu essa aula para adquirir conhecimento, parabéns, continue. Se você deseja se matricular, entre em contato conosco. Nós faremos sua matrícula, você terá acesso à plataforma digital da ETAD, aos livros, e você também terá acesso ao WhatsApp do aluno para fazer a prova, adquirir a sua avaliação e, quando terminar o curso, adquirir também o seu certificado no curso de Teologia da ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Deus te abençoe ricamente em Cristo Jesus. Pequeno intervalo e voltamos para a lição de número 4. Deus abençoe. Amém. Acione nosso canal PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.